A aliança para a salvação. A aliança da salvação pressupõe aquilo que Jesus disse. Deus é amor. Em que condições ele falou isso? Explicando do amor de Deus, falando, demonstrando ele mesmo o amor de Deus. Quem não ama, disse ele, não conhece a Deus, porque Deus é amor. E Paulo acrescenta, o amor tudo sofre, tudo perdoa. Então, será que eu posso entender com isso que Deus que ama a todos, trarás para todos a salvação incondicional? Uma salvação universalista para qualquer um? Eu espero que não, tomara que não. Nem quero pensar nisso. Já pensou em encontrar nos céus as mais terríveis criaturas desse mundo e fazer de lá um inferno? Mas será que esse julgamento cabe a mim? Vamos refletir um pouquinho? Vamos pensar sobre Paulo, aquele que carregou... Saulo, vamos repetir. Saulo, aquele que carregou as vestes, um menino moço que estava já perseguindo os cristãos. Carregou as vestes daqueles que estavam apedrejando Estevão e já labutava para que isso acontecesse. O santo de Deus, o último profeta do tempo da graça para Israel, pregava veementemente. E Estevão passa a ser apedrejado com a ajuda de Saulo. Mas Saulo se encontra com Jesus, tem a vida transformada. E agora o seu nome é Paulo, porque Jesus trocou o seu nome. Um novo nome numa pedra branca, diz o Apocalipse, para mim e para você nos céus. Nós estaremos lá com uma nova identidade. A identidade ligada à justiça de Jesus. Bom, sendo assim, no dia em que Jesus vier nos buscar e levar consigo os que estão vivos e também aqueles que estão no pó da terra mortos, na inconsciência, serão ressuscitados e todos transformados conforme a vontade do Pai. Aí vamos ver naquela nuvenzinha que sobe os santos de Deus. E lá vai estar quem? Estevão, o santo, o pregador que foi apedrejado. Eu fico imaginando o espanto dele ao ver ali do seu lado na carona Saulo. Alguém vai precisar dizer para ele, agora não é Saulo, é Paulo, não se preocupe, ele também foi martirizado por amor às pessoas. E Ellen White diz que aquele momento, quando Estevão, sendo apedrejado, louvava a Deus e demonstrava amor para aqueles que os apedrejavam, porque ele diz as mesmas palavras de Cristo. Nós precisamos repetir as palavras de Cristo como estamos sendo atacados. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Na cruz Jesus disse isso, Estevão disse isso sendo apedrejado. Ah, que eu tenha coragem de falar isso para essas pessoas que eu julgo que não merecem os céus. Mas será que todos vão para os céus? Vamos ver então o que nos ensina a palavra de Deus. Mateus capítulo 7, versos 13 e 14. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Então vai haver perdição. Muitos. A maioria vai entrar pela porta larga. Poucos vão saber da porta estreita. Veja, como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que a encontram. Então nós precisamos procurar a porta estreita, os caminhos de Deus. A palavra, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Para encontrarmos o caminho da porta estreita, precisamos da luz da palavra de Deus, da guia do Espírito Santo, para seguir nos passos de Jesus e sermos capazes de dizer, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Mas esses muitos que não sabem o que fazem entrarão pela porta larga e ali sofrerão a condenação. A salvação não é para todos. A salvação é o reflexo de escolhas. Portanto, não se trata de uma oblação universal, graciosa. A graça foi dada na cruz, mas nós precisamos refletir que essa graça atinge aqueles que pela fé aceitam a graça. E assim, pela fé aceitando a graça, vão seguir nos caminhos de Jesus. Vão de Saulo a Paulo, serem transformados de um coração perseguidor, assassino, para um coração perdoador. Ei, Paulo também foi martirizado e com certeza estava ele ali, no momento da sua morte, também louvando a Deus. Isso vamos ver daqui a pouquinho. 1 João 6, 29. Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Então qual é a obra de Deus? É fortificar a nossa fé, é trazer para nós
a fé naquele que enviou para resgatar o homem das malhas do maligno. Fomos sequestrados por Satanás, mas ele veio ao mundo, se fez homem, o Deus de todo o universo, aquele criador de todas as coisas, o verbo que se fez carne, conforme diz João capítulo 1, ele se fez carne e habitou entre nós. É Emmanuel, a graça, Deus conosco, fortificando a nossa fé para quê? Para nos levar todos, do jeito que estamos, para os céus, bandidos, assassinos, pessoas com todos os tipos de maldade no coração. Não, o nosso caráter não pode ser admitido assim nos céus. Deus não é perdulário, ele não é um amor inconsequente a ponto de levar essas pessoas que vão ser infelizes nos céus, porque já não aceitam viver as leis dos homens aqui, as leis boas dos homens, nem todas, né? Mas pelo menos se compreende que o melhor das leis seja para o bem dos homens, e ainda aquelas que coíbem, que tiram, restringem a liberdade, são para o bem. Assim também as leis de Deus são todas para o nosso bem. Ele nos protege. Fardo leve, jugo suave é a lei do nosso Deus, para nos proteger e nos modificar o caráter. A lei nos mostra o pecado e nos mostra onde devemos mudar para ficar parecidos com Jesus. Ela não salva, ela acusa. Ei, você matou, você roubou, você adulterou, você cobiçou, não ama Deus sobre todas as coisas, constrói ídolos e se prostra diante deles, fala o nome de Deus em vão, em piadinhas, não lembra do sábado para o santificar. Eu pedi para você lembrar e festejar comigo o sinal da criação, a mostra da redenção que se aproxima, mas você preferiu as algazorras, as zombarias, aqueles momentos de lascívia, de prazer momentâneo, e trocou tudo isso, o paraíso, por futilidades. Entrou pela porta larga, não procurou a porta esquerda, a porta estreita. Muitos não a encontrarão, é preciso buscar. Bom, 2 Pedro também nos fala sobre esse assunto, mas eu vou pular diretamente para 2 Timóteo 4, versos 6 a 8. Eu já estou sendo... olha o que Paulo falou antes de morrer, um pouquinho antes da sua morte. Ele sabia os tempos, ele sabia o que estava por acontecer, mas ele foi como Jesus, ele se entregou na cruz. Olha, veja só, 2 Timóteo, capítulo 4, versos 6 a 8. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Agora, a justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que me amam, que amam a sua vinda. Então, peraí. Ele não está dizendo aqui, combati o bom combate, eu fui bonzinho, Deus vai me salvar. Ele está dizendo aqui que o Senhor, a coroa da justiça, não a coroa dele, que o Senhor Jesus, está com letra maiúscula, justo juiz, me dará naquele dia. Ele dará a coroa dele, o Senhor Jesus, o justo juiz colocará a coroa nesse pecador, colocará a coroa na sua cabeça, entra pela porta estreita e esteja dentro das promessas do nosso Pai, feita em Deuteronômio capítulo 28, verso 1. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, seu Deus, os colocará muito acima das nações da terra. Muito acima das nações da terra, galgando os altos céus, com o poder da palavra que modifica e que nos faz aceitáveis diante do universo, como seres que estão diante do trono. Deus te abençoe muito. Siga, guarde esse momento, fazendo com que você transmita essa mensagem, compartilhando, seguindo, curtindo, hashtag Vem Entende, diariamente com você, pela graça de Deus, para que nós possamos subir nas emoções de Jesus. Deus te abençoe.